Se mantiverem os consumos atuais de energia nas escolas, estas não vão ter dinheiro para manter os sistemas de ar-condicionado e de ventilação mecânica ligados. Isto significa que a qualidade do ar e o conforto térmico nas salas pode ficar pior do que estava antes das obras de modernização. E, apesar do que está disposto no projeto, as escolas podem vir a não ter painéis fotovoltaicos para ajudar a pagar a fatura. Em 2007, a empresa pública Parque Escolar dava início a um processo de requalificação sem precedentes das escolas secundárias portuguesas. Há muito que professores e alunos reclamavam uma reforma intensiva de instalações decadentes, frias e pequenas. Hoje, 75 das 313 escolas secundárias propostas foram já intervencionadas. Para professores e estudantes, as diferenças são notórias. Temperaturas constantes agradáveis em todo o edifício, quadros interativos, um computador para cada 2 alunos, são ganhos notáveis de conforto. Mas a primeira análise à performance destes edifícios põe a nu um facto muito preocupante. Todas as escolas aumentaram os consumos energéticos para mais do triplo. Por comparação com anteriores consumos, anda à volta de mais 6.000 a 7.000 euros por mês. No entanto, há que ter em conta que este consumo não pode ser apenas imputado apenas às instalações. Há também um aumento de frequência. No primeiro ano, crescemos 13 turmas. Portanto, mesmo com as antigas instalações, se eles coubessem, como cabiam, portanto, iria haver também um aumento de consumo. Luz, água e gás, que também foi para aí acima, são entre 10.000 a 11.000. Por mês. Escolas maiores, com mais iluminação e mais alunos a usarem os recursos disponíveis. Eis algumas razões que conduziram ao aumento que já era esperado pela Parque Escolar, mas que se pensava que não superaria a triplicação do consumo. Nós também estamos a monitorizar através da gestão técnica centralizada que já estão a ocorrer nas escolas e, portanto, com esses inputs conseguimos verificar efetivamente que existem, por exemplo, gastos de energia de computadores ao fim de semana quando não fazem sentido e, se calhar, muitos desses gastos sucedem porque as pessoas não desligam. E, portanto, este tipo de monitorização vamos dar uma perspectiva efetiva de como os edifícios estão a ser utilizados. Os professores acreditam que podem melhorar a performance através de novas práticas, mas sem ilusões. Isso é apenas uma pequena gota no oceano. A raiz do problema está na concepção dos projetos. Os atuais regulamentos de climatização e comportamento térmico dos edifícios impõem valores de exigência que só são possíveis atingir por via de sistemas mecânicos. A Parque Escolar, no fundo, limitou-se a cumprir o regulamento. Podia ter aberto um regime de exceção. Eu, pessoalmente, acho que não devia, até para mostrar e não entender o absurdo deste regulamento, que é extremamente, como se costuma dizer, mais papista que o Papa. Quer dizer, tem níveis de exigência que muitas vezes acabam por interferir no equilíbrio da própria gestão de uns espaços destes. Nas escolas em Portugal, em 2010, aplicam-se conceitos que eram típicos dos Estados Unidos nos anos 60, que é: uma vez que instalamos ar-condicionado, não deixamos abrir as janelas para não perturbar o funcionamento do sistema. Isso acontece. E isto está a acontecer. Em 2009, o mercado do ar-condicionado desceu 10% a nível mundial e 25% a nível europeu. Em Portugal, a descida foi bastante menor, 7%. E, segundo os empresários do setor, o projeto da Parque Escolar foi o principal responsável por este indicador. O recurso ao ar-condicionado só existe em algumas salas específicas. Eu vou-lhes dizer, por exemplo, uma biblioteca, uma zona de uma sala onde existam computadores, algumas salas específicas, como a sala dos professores ou como um espaço polivalente, aí nós queremos que haja ar-condicionado. Porque estamos a falar de uma grande utilização, uma utilização anormal de alguns espaços em termos de equipamentos que possam existir, nomeadamente a questão das salas TIC, mas também a nível de espaços que têm grande afluência de pessoas. Nós temos conhecimento de várias situações em que nós passaremos a ter cada sala de aula quase como um ambiente de centro comercial, um ambiente em que o conforto térmico é proporcionado por ar-condicionado, que estará a funcionar constantemente, espera-se pelo menos que seja desligado durante o período em que não estejam a ser dadas aulas, mas em que as janelas realmente não abrem, em que eu não tenho a tal componente de ventilação natural, é tudo ventilação forçada
O Biosfera entrou em contacto com a ADEN, a Agência para a Energia, e questionou-a sobre se seria possível uma adequação dos regulamentos às condições das escolas portuguesas. Esta e outras perguntas ficaram sem resposta. Os arquitetos e os engenheiros defendem, no entanto, que é perfeitamente possível conceber escolas melhores, com boas performances energéticas e com menores custos. Conseguiu-se verificar, já em alguns estudos, que a construção qualificada, por exemplo, dos anos 60, obtém os níveis de classificação mais elevados neste sistema LIDERA, igualmente como os que atualmente são aplicados cumprindo a lei. Portanto, o que significa, e obviamente na altura não se falava em sistemas de ar-condicionado massivos como hoje se colocam, não se falava nas questões, no limite até da razoabilidade que se colocam com o acondicionamento acústico, com o acondicionamento térmico, enfim, com um conjunto de quesitos que, de facto, como digo e insisto, voltando ao princípio, fazem sentido do ponto de vista do espírito, têm que ser regulados na adequação ao património onde estão a ser aplicados. Em Portugal, não havendo a tal utilização intensiva dos espaços, e nós sabemos que as crianças podem estar dentro de uma sala de aula 1 hora, 90 minutos. Pode haver casos em que as salas de aula sejam muito densamente ocupadas, mas há soluções por meios de ventilação. Alguns colegas nossos em Itália instalaram um sistema de medição do CO2 com um alarme. A concentração do CO2 nas escolas, se os alunos são muitos e se o espaço está fechado, inclusivamente durante o inverno está fechado e bem estanque, não é verdade? A certa altura a concentração de CO2, que não é propriamente perigosa para a saúde, mas é um indicador de que o ambiente está a deixar de ter aquele nível de qualidade que se deve ter até para o bem-estar dos alunos, para que estejam disponíveis para aprender, etc. Mas quando a concentração de CO2 atinge um determinado nível, o alarme toca. E sabe o que é que se faz? O que é que faz a professora e o que fazem os alunos? Levantam-se e abrem as janelas durante alguns minutos. E tornam a fechar. A questão é muito simples, quer dizer, no nosso orçamento está contemplado esse valor ou não está. Se não está, vamos ter que desligar muita coisa. Portanto, não há... A questão é assim mesmo. Só se pode gastar aquilo que se tem dinheiro para pagar. Se o Ministério da Educação nos atribuir um orçamento que nos permita manter a escola a funcionar tal como ela foi concebida, muito bem. Se não puder ser, temos que fazer cortes. Alguns arquitetos ainda implementaram sistemas passivos no projeto para minimizar o recurso aos equipamentos mecânicos, como palas nas fachadas a sul, aberturas nas paredes para facilitar as ventilações cruzadas ou bons isolamentos interiores. Mas será que estas soluções arquitetónicas são suficientes para garantir boas condições nas escolas se estas vierem a desligar os equipamentos? As gestões das escolas não vão ter recursos para ter esses sistemas a funcionar. E como todo o espaço foi organizado em função daqueles equipamentos, o conforto e as condições, sobretudo ambientais e de saúde para os cidadãos lá dentro, vão ser naturalmente piores do que as que eram nos edifícios antigos. As escolas esperam que os painéis solares fotovoltaicos previstos no projeto venham dar uma contribuição importante no pagamento da fatura. Mas as experiências a decorrer em 3 escolas piloto demonstram que o custo-benefício é ainda negativo. Se não for compensatório, evidentemente que não se irá colocar. Portanto, tudo será decidido em função do custo-benefício que os painéis fotovoltaicos possam, na realidade, trazer às escolas. Eu não faço juízos de intenção, mas, de facto, instalar painéis fotovoltaicos num projeto de uma escola que não respeitou o estado da arte dos conhecimentos, que não respeitou os regulamentos e a legislação nacional, que não ponderou todas estas questões de que nós estivemos a falar. Instalar painéis fotovoltaicos é uma manifestação de saloísmo, de parolismo, de incompetência e de irresponsabilidade pública que não tem classificação.